Olá, boa noite, pessoal. Hoje, quinta-feira, 22 de abril, e os principais assuntos dos dias nós vamos trazer aqui em mais esse encontro. Mais uma vez estamos juntos. Agradeço a você por você ter curtido o nosso canal, por você ter se inscrevido no nosso canal, se inscrito no nosso canal, né? Você pode se inscrever clicando no sininho aqui em cima, ativando as notificações. Clique no link e se inscreva no canal. Está ali, inscrever-se. Clica naquele link e você vai se inscrever para fortalecer o nosso trabalho. Agradeço muito a participação de todos vocês. Estou muito feliz com a receptividade dos nossos vídeos, das nossas lives diárias. Tem crescido gradualmente. Já somos mais de 5.800, beirando 5.800 inscritos no canal. Queria agradecer muito a você que tem dado o seu apoio. Os nossos vídeos estão crescendo gradativamente, o número de visualizações. Começamos pequenos, começamos um trabalho do começo, sem abreviar espaços, sem abreviar etapas, e eu conto muito com a participação de todos vocês para trazer sugestões para o nosso canal aqui do YouTube. Eu pretendo trazer para você as principais notícias do dia, aqui comentadas, com entrevistas, com análise de especialistas, e nós vamos trazer tudo isso de segunda a sexta-feira, por volta das 9 horas da noite, dependendo aí de como foi o dia, da agitação do dia, do meu dia, porque eu faço isso aqui fora do meu horário de trabalho normal, tá certo, pessoal? Então vamos às principais notícias do dia de hoje, quinta-feira, 22 de abril, e os principais assuntos são o seguinte: o que você acha? A cúpula do clima, né? A cúpula do clima não poderia ser diferente. Esse encontro da cúpula de líderes sobre o clima e toda aquela expectativa sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que prometeu adotar medidas para reduzir as emissões de gases, só que foi lá pedir, na verdade, remuneração, pedir dinheiro pelos serviços ambientais que pretende prestar, digamos assim. Foi o que eu realmente falei no vídeo de ontem, na live de ontem, que seria mais ou menos isso. Aqui é uma previsão. O Brasil vai lá dizer que está tudo bem, está tudo funcionando, não há desmatamento. O presidente diz que tem investido em causas de prevenção, equipamentos de prevenção, em medidas, políticas de prevenção, o que a gente vê que, na verdade, não é isso que se apresenta, né? Então, nós vamos aqui, vamos debater e vamos comentar e conversar com você a respeito do discurso do presidente Jair Bolsonaro na cúpula do clima. O presidente Bolsonaro foi o 20º a discursar. 1 hora e 48 minutos depois da cúpula ter começado, foi que o presidente Jair Bolsonaro fez o seu discurso como o último a discursar entre os líderes dos países do BRICS, que reúnem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Bolsonaro, então, foi o 20º a discursar na cúpula, 1 hora e 48 depois que o encontro tinha começado, e discursou, por último, dos líderes do BRICS, os países que integram o BRICS, né, o chamado bloco BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Falou, inclusive, depois das Ilhas Marshall e da Argentina. Ficou para trás da Argentina no discurso. E, aliás, nem foi assistido pelo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, porque o presidente acabou saindo antes, dizendo que tinha outra reunião. Então, não prestigiou o discurso do Jair Bolsonaro, do nosso presidente, na cúpula do clima hoje. E aí, falando do discurso, nós vamos trazer aqui uma avaliação. Um discurso que tem algumas contrariedades, que tem algumas inverdades. Só para dar um exemplo logo na abertura dessa live, ele disse que o Brasil está na vanguarda com o cuidado do clima e diz também que dá todo o apoio, ele disse, aos órgãos fiscalizadores de desmatamento, disse o presidente Bolsonaro no discurso. Mas não falou do IBAMA, com as suas queixas contra o presidente e contra o ministro do Meio Ambiente. Não falou do caso do superintendente da Polícia Federal afastado porque ter denunciado o ministro de estar favorecendo os madeireiros na Amazônia. Não falou da questão do ICMBio e por aí vai. Deixou de lado as questões mais críticas e foi lá só vender a boa causa, dizer que as coisas estão bem, que está tudo muito bem. E como eu disse na live de ontem, foi também buscar um dinheirinho para cuidar da política ambiental.
Disse, em resumo, o presidente Bolsonaro que o Brasil está fazendo o dever de casa, mas que, em virtude da grandiosidade do problema, é preciso ter apoio financeiro dos países. Mas aí entra uma questão que os países estavam depositando dinheiro num fundo amazônico, né, e esse dinheiro foi desvirtuado para outras ações, né, e parece que o presidente Jair Bolsonaro quer usar esse dinheiro para outras ações, para que não são as ações efetivas de combate ao desmatamento. Então, há toda essa celeuma, inclusive uma discussão entre os países membros desse fundo, dizendo que não há mais como aportar recursos para o Brasil enquanto não souber de verdade o que está sendo feito para a preservação do meio ambiente, da floresta e do clima no planeta. Certo? Outro assunto importante de hoje é o STF. O Supremo retomou o julgamento dos recursos, daqueles recursos a respeito do ex-presidente Lula, e decidiu enviar os processos aos quais responde o presidente Lula para a Justiça Federal do Distrito Federal. A gente lembra que no dia 8 de março, o ministro Edson Fachin anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Justiça Federal do Paraná, e aí, hoje, os ministros tinham que decidir para onde, afinal, esses casos seriam enviados, para qual jurisdição eles seriam enviados. Os ministros disseram que, como o fato aconteceu em São Paulo, o triplex e outros assuntos, teria que ser o foro de São Paulo, como a Justiça Federal de São Paulo. A outros ministros disseram que, como ele ocupava o cargo de presidente da República à época dos fatos, as tratativas teriam que ser feitas em Brasília, e por isso o foro ideal era Brasília. E, no fim, acabou vencendo o Distrito Federal, e é para lá que vai os processos da Lava Jato, julgados lá pela 13ª Vara de Curitiba. Houve alguma divergência entre os ministros, entenderam que deveriam para São Paulo, alguns que deveriam continuar em Curitiba, mas aí, enfim, os processos vão ser enviados para o Distrito Federal na Justiça de Brasília. E o Supremo continuou o julgamento, e no fim, daqui a pouco eu trago para você o resultado. Agora, as informações detalhadas da cúpula do clima. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, abriu a cúpula do clima, assumindo um compromisso de cortar pela metade a emissão de gases do efeito estufa no país até o final da década de 2030. Ó, o tom do democrata foi de reconciliação. É isso, porque os Estados Unidos havia abandonado esses acordos e agora retomou, então o tom do presidente dos Estados Unidos foi de reconciliação com o retorno dos Estados Unidos à discussão climática depois de 4 anos do governo Donald Trump, que chegou, inclusive, a tirar o país do Acordo de Paris. Biden lembrou que os Estados Unidos são responsáveis por 15% das emissões do planeta e prometeu zerá-las até o ano de 2050. Como prometem, né? Esses governantes vivem prometendo. É a promessa daqui, promessa de lá, e a coisa não funciona, né? Não funciona. Então vamos lá, vamos às capas, vamos dar um giro pelas capas dos principais jornais do país hoje. Vamos ao Estado de São Paulo. O jornal O Estado de São Paulo, desse dia 22, traz a seguinte manchete: Brasil pedirá verba contra desmate sem usar bilhões parados. Olha só, o Brasil vai pedir a verba para combater o desmatamento e sem usar os bilhões parados, diz aí o jornal Estado de São Paulo. Na cúpula do clima, organizado pelos Estados Unidos e começa hoje, o Brasil deve pedir $1 bilhão para o combate ao desmatamento, apesar de ter mais de 2 anos, 1,9 bilhões no Fundo Amazônia, doados por Noruega e Alemanha. Desde o início do mandato de Jair Bolsonaro, nenhum novo programa de proteção ambiental foi financiado pelo fundo. O ministro Ricardo Salles, Meio Ambiente, afirmou que o fundo está paralisado a pedido da Noruega, o que já deu uma confusão danada. Então está aqui, manchete do jornal Estado de São Paulo de hoje: Brasil pedirá verba contra desmate sem usar bilhões. Outra manchete: médico olavista ganha espaço na saúde e busca nova cloroquina. Continua a celeuma da cloroquina, do hidroxicloroquina. Mortes sem elo direto com Covid superam 55 mil do previsto. As manchetes aqui do Estado de São Paulo. Seguindo nas capas dos jornais, vamos agora para o jornal O Globo. O jornal O Globo traz estampado em sua capa de hoje, 22 de abril: países levam novas metas à cúpula do clima e Brasil vai pedir dinheiro.
Sempre pedindo dinheiro, né? Bola está com os brasileiros, diz o embaixador dos Estados Unidos sobre exigências de Biden para negociar. Biden fez uma série de exigências ao Brasil para poder ampliar as negociações aí. Diante dos líderes de 25 países e da União Europeia, dos quais vários anunciarão metas mais ambiciosas e cortes de emissões até 2030 na cúpula do clima, que começa hoje, o presidente Bolsonaro vai pedir dinheiro às nações ricas para conter o desmatamento, sem ter dado indicações de que pretende mudar as metas apresentadas em 2015, tá certo? Bolsonaro apresentará o plano de 5 anos, um plano de 5 anos com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E ele tem discutido com estrangeiros esse plano para para reduzir os índices de desmatamento em 5 anos. Essa é a manchete do jornal O Globo. Vamos agora para o jornal O Estado de Minas. O Estado de Minas, para você que é aí de Minas Gerais. BH, o desafio de recomeçar sem aglomerações. Com um olho na economia e outro nos índices da Covid, capital inicia hoje mais uma flexibilização. Está flexibilizando as restrições Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. O jornal O Tempo, também de Minas, traz ocupação de hospitais é o maior desafio desde a reabertura da cidade de Belo Horizonte. O Agora de São Paulo, 93,8 mil receberão atrasados do INSS até a semana que vem. Está a capa do jornal Agora de São Paulo. A ZH, jornal 0 Hora, lá do Rio Grande do Sul, a capa é a seguinte. Após vacinação, cai proporção de idosos entre as vítimas de Covid no Rio Grande do Sul. O percentual de mortes com mais de 80 anos, uma das primeiras faixas que foram atendidas no estado pela campanha de imunização, diminuiu 41% entre março e abril, em comparação com os primeiros 30 dias de distribuição de doses aos municípios, a capa da 0 Hora de Porto Alegre. Tá certo? Aí, ó, também tem uma foto aqui com uma criança, né, estudando, e a manchete diz: quando os pais mudam de papel, que os pais passam a ser professores, auxiliares de professores, porque os alunos estão recebendo aulas online. Com as lições acontecendo em casa, famílias extrapolam deveres e ficam com a impressão de que precisam conduzir o aprendizado das crianças. Especialistas apontam limites que têm que ser observados pelos pais. Essas, então, algumas das capas dos principais jornais do país. Então, nós passamos pelo jornal Folha de São Paulo, vamos passar pelo jornal Folha de São Paulo, que é um jornal preferido da família Bolsonaro, né? Um jornal que o presidente Jair Bolsonaro gosta muito, ele e os filhos dele, 1, 2, 3, o 01, 02, 03, 04. Folha de São Paulo aqui. Folha de São Paulo, a manchete da Folha é: Cúpula do Clima testa Estados Unidos de Biden em liderança global. Todo o assunto hoje, as manchetes voltadas para a Cúpula do Clima, lá que acontece lá nos Estados Unidos, com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Vamos às manchetes aqui do nosso país, para ver como é que anda a nossa vida aqui do nosso Brasilzão, né? Vamos lá, pessoal. STF tem maioria para manter decisão que declarou Moro parcial ao condenar Lula. Julgamento é suspenso. No momento da interrupção, havia 7 votos pela manutenção da decisão da segunda turma e 2 pela revogação. Faltam 2 votos e o julgamento será retomado na próxima quarta-feira. Então, quarta-feira que vem termina esse julgamento da suspeição do juiz Sérgio Moro. O plenário do STF formou nesta quinta-feira, dia 22, maioria a favor da manutenção da decisão da segunda turma da Corte, segundo o qual o juiz Sérgio Moro agiu parcialmente no processo que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. O julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vistas, mais tempo para analisar, né? Quando se há um pedido de vistas, é porque o magistrado pede mais tempo para analisar o processo. O pedido de vista foi feito pelo Marco Aurélio Mello, ministro Marco Aurélio, e será retomado depois que o ministro devolver o processo e uma nova data for definida pelo presidente do STF, o ministro Luiz Fux. No momento da interrupção, havia 7 votos pela manutenção da decisão da segunda turma. Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Rosa Weber. E 2 pela revogação, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Faltam os votos de Marco Aurélio Mello e do presidente
Luiz Fux. A decisão da segunda turma teve de ser apreciada pelo plenário, porque ao anular as condenações de Lula em decisão individual em 8 de março, o ministro Edson Fachin entendeu que se a condenação estava anulada, era descabido um pedido da defesa de declaração de suspeição do juiz. Mesmo assim, a segunda turma decidiu julgar o pedido em 23 de março e, por 3 votos a 2, declarou Moro parcial. Isso gerou um conflito enorme, né? Um conflito sem tamanho, entre a decisão individual do ministro e a decisão da turma, o que fez com que o caso fosse levado para a decisão do plenário. Com a manutenção pelo plenário da decisão da segunda turma, a suspeição de Moro fica mantida no processo do triplex. Assim, o caso precisará ter retomado da estaca zero pelos investigadores. As provas já colhidas serão anuladas e não poderão ser utilizadas em um eventual novo julgamento pela Justiça Federal do Distrito Federal, para onde o caso foi enviado. E com essa confusão toda, pode acontecer, sabe o quê? A prescrição, pode prescrever o crime, e aí está tudo liberado de novo. O Brasil é aquele país que a gente, não gosta de dizer isso, mas o crime compensa, né? Não dá para ser certinho aqui no Brasil. Para você ser certinho no Brasil, você vai pagar muita coisa. Você vai se atrapalhar muito, né? Porque é muito difícil, é muito mais difícil você ser certinho do que você ser um trapalhão desse, para não dizer outra coisa, né? Brasil registra mais de 2.070 mortes por Covid e se aproxima de 384 mil casos da doença no Brasil. É muita gente, né, cara? Muita coisa. Olha só. O país contabilizou 14.172.139 pessoas, casos da doença, 383.757 óbitos por Covid desde o início da pandemia, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa. Isso aí tá uma coisa insuportável, né, pessoal? Tá difícil demais de viver desse jeito. O país registrou 2.070 mortes pela Covid nas últimas 24 horas e totalizou mais de 383 mil nesta quinta-feira. São óbitos desde o início da pandemia, que já passou de um ano e a gente está aqui ainda penando nessa pandemia, né, nessa coisa toda que é esse coronavírus. E aí no seu estado, como é que está a situação no seu estado? As manchetes continuam girando aqui em torno do STF, que manteve a decisão e declarou Moro parcial ao condenar Lula em julgamento suspenso. Bolsonaro, indígena, pede respeito a direitos da cúpula do clima. E outra manchete aqui da Isto É: Bolsonaro não precisa se preocupar porque o inimigo da CPI é a pandemia, diz Renan Calheiros. Olha só, ainda temos a CPI da pandemia, né? E o Renan Calheiros, depois de ser acusado de ser inimigo de Bolsonaro, declarou que é o seguinte: Bolsonaro não precisa se preocupar, porque o inimigo da CPI é a pandemia, e não Bolsonaro, diz Renan. O senador Renan Calheiros, do MDB da Alagoas, provável relator da CPI da Covid, a ser instalada na próxima semana no Senado, afirmou nesta quinta-feira que o presidente Jair Bolsonaro não tem que temer diante da comissão e prometeu isenção com a possibilidade de terceirizar a relatoria do seu caso, no caso do seu filho, que é governador de Alagoas. Ou seja, ele é cotado para ser relator. Mas a CPI pode investigar também os repasses de verbas do governo federal aos estados, e aí pode, numa hipótese, hipoteticamente, entrar aí os governadores também para serem ouvidos ou serem investigados o que fizeram com as verbas federais. E o filho dele, o filho do Renan Calheiros, é o governador de Alagoas. Então, é complicado, né? Então, ele disse que nessa parte ele tem a possibilidade de terceirizar a relatoria. Então, ele terceiriza a relatoria quando for o caso do filho dele. O senador também comentou, no entanto, que o foco da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, estará centrado em apurar se houve ou não omissão de ação que tenha agravado o quadro da pandemia no país e recomendou ao governo que utilize sua energia para levar argumentos ao colegiado. Segundo ele, a aquisição de vacinas entrará na mira das investigações, assim como a posição governamental a respeito da cloroquina. Vem chumbo grosso aí no lombo do Bolsonaro. Vem chumbo grosso daqueles, de 12 para cima. O pessoal está afim de começar a eleição já, não esperar
para depois. Começar agora a eleição, não deixar para o ano que vem, antecipar essa discussão, porque vem chumbo grosso com essa CPI, com certeza uma CPI política, porque a casa é política e tem que ser política mesmo, né, meu querido? Em gesto, Renan Calheiros, Bolsonaro liga para governador de Alagoas, filho do senador. Bolsonaro ligou para o governador do Alagoas, filho do senador Renan Calheiros, para praticar um gesto. E aí começa, né, cara? Começa uma coisa que não dá para entender, essa coisa, é inimigo de uma hora, é amigo da outra, é amigo da conveniência, inimigo da desgraça. Com a escolha do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, para a relatoria da CPI do Covid, dada como certa, né? O presidente Jair Bolsonaro decidiu o quê? Fazer o quê? Fazer um gesto. Um gesto. Ligando para o Renan Filho, do MDB, governador de Alagoas. Filho do parlamentar que pode ser o relator da CPI. Começa essas ligações, né? Um liga para o outro, tal, que o cara vai ser, o pai dele vai ser o relator da CPI, possivelmente. Aí o presidente liga para o filho do cara que vai ser o relator. Complicado o Brasil, né? Tem que fazer um curso muito grande para viver no Brasil. É complicado, o brasileiro tem que ser estudado. Na conversa breve, segundo interlocutores do governo, o presidente demonstrou preocupação com a instalação da CPI nesse momento e sinalizou interesse em dialogar com o provável relator. Então, por que o presidente Jair Bolsonaro ligou para o filho do Renan Calheiros e não ligou para o Renan Calheiros? Para que fazer um bolo desse tamanho? Ele não é o presidente do Brasil? Ele não foi eleito, inclusive por mim? Ele não foi eleito? Não está lá legitimamente? Pega o telefone e liga para o Renan Calheiros. Renan Calheiros, eu quero falar com você sobre a CPI. Eu sou o presidente da República. E pronto. Agora precisa ligar para o filho ver se pode interceder junto ao pai. Demonstrou preocupação com a CPI nesse momento e sinalizou interesse em dialogar com o pai. Olha, vai ligar para o pai do cara. Não precisa ligar para o filho. Para quê? Para fazer uma confusão enorme. O pessoal lá de Brasília parece que gosta de uma confusão, né? O gesto marca... Aí o pessoal fala que esse gesto dele marca uma mudança de estratégia do Planalto, que trabalhou para evitar a indicação de Renan Calheiros, nome visto pelo governo como oposicionista. Quer dizer, malhou o Renan Calheiros, o pessoal da equipe do Bolsonaro, de mídias sociais, malhando. Quando viu que não tem mais jeito, que Inês é morta, que foi o boi e a corda junto, resolveu o quê? Então, de medo de ligar para o cara, olha, malhei você, mas agora não tem jeito, então vamos conversar? Liga para o filho do cara, que é governador, com o argumento de dizer, olha, talvez você possa me ajudar a dialogar com o seu pai. Liga para o cara, liga para o Renan Calheiros, presidente. Com mineria dentro da CPI, apenas 4 governistas entre 11 senadores, o presidente foi aconselhado a fazer um movimento em direção provável ao partido do MDB. Então, pode ser que haja, já nas próximas semanas, mudanças nos cargos, uns que a gente nem sabe que vai acontecer, mas as mais visíveis de ministérios, secretarias, pode ser que haja uma acomodação do MDB, e é possível isso, e nós temos que ficar muito espertos, muito atentos a essa movimentação, porque isso é uma guerra. E aí a acomodação se dá através de quê? De emendas, de cargos, então é bom a gente ficar muito esperto, porque haverão tentativas de ambos os lados de melar essa CPI. Mudando de saco para mala, vamos falar daquele absurdo, daquela covardia, daquela coisa pavorosa que foi a morte do menino no Rio, o menino Henry, né? É terrível aquilo, né? E as investigações estão avançando, e o caso Henry, novo laudo aponta lesões no rosto causadas por unha. Perícia complementar foi concluída na quarta-feira e reforça que diversas lesões são incompatíveis com uma queda da cama, como alegam a mãe e o padrasto da criança. Meu Deus, eu fico imaginando como é que 2 pessoas podem se juntar para matar uma criança. Se isso for verdade, é claro. Olha a cabeça dessas pessoas. Olha o que tem dentro do coco dessas pessoas. Se juntar para matar uma criança, cara. Uma criança pode ser chata, podia estar incomodando, sei lá qual foi o motivo, mas não se justifica, cara. Aí inventa uma história que o menino caiu da cama. Aí agora a polícia descobre que a marca não é de cair da cama, é de unha. É para acabar, né, cara? A polícia aponta que o vereador, doutor Jairinho diminutivo não é pelo tamanho, não, porque ser filho do outro deputado Jair, é pelo tamanho do caráter dele, pequenininho, então Jairinho. Entendendo, enteado da criança foi o responsável pelo homicídio
e que a mãe sabia. É mole ou que é molho? Não dá para acreditar. Um laudo complementar do Instituto Legal do IML concluiu nesta quarta-feira, dia 21, e obtido com exclusividade pela imprensa, reforça que o menino Henri Borel, de 4 anos de idade, não foi morto em acidente doméstico, como alegam o padrasto, Dr. Jairinho, e a mãe, Monique Medeiros, ambos presos pelo crime. A perícia também revela que algumas lesões no rosto da criança foram provocadas por unhas. O laudo anterior apontava 23 lesões, mas não detalhava que as marcas na face do menino seriam de queda ou não. As marcas estavam no nariz e próximas ao olho do menino. Eram compatíveis com explorações causadas por unhas. Os peritos não indicam como essas lesões podem ter sido causadas. Olha, se é compatível por unha, ela pode ter sido causada por unha, né? Então é complicado. Terrível esse caso. O laudo anterior, só para você ter uma ideia, apontava 23 lesões da criança. 23 lesões, que leva a crer que a criança vinha apanhando sistematicamente. Né? Mas não detalhava que as marcas na face do menino, no nariz e próximas ao olho, eram compatíveis com escoriações causadas por unha. Os peritos não indicam como as lesões podem ter sido causadas. Brincadeira. Os pontos principais do laudo, vamos ver o que a perícia do IML descobriu no laudo examinando o corpo da criança morta. A criança tinha marcas no rosto compatíveis com ferimentos feitos com unha. O menino tinha várias lesões que não poderiam ter sido causadas em um único trauma, como a queda da cama alegada por Monique e Jairinho. Foram descartadas as hipóteses de acidente doméstico ou morte por lesões causadas durante manobra de ressuscitação. Segundo o hospital onde Henri foi atendido, ele chegou ao hospital mole, pálido, roxo, com rigidez na mandíbula e com temperatura corporal baixa. Laudo aponta que ele deu entrada já cadáver na unidade. Ele já chegou no hospital morto. Olha que judiação. Polícia crê que outras 2 lesões foram causadas pela intubação realizada no atendimento da criança. Não havia sinais de maus tratos crônicos. Então, quer dizer que ele não apanhava sistematicamente, como eu disse agora há pouco. Marcas no antebraço são compatíveis com pressão digital, ou seja, segurou a criança no braço. Causa da morte foi hemorragia interna, laceração hepática, estourou o fígado, causada por ação contundente, assim, paulada, sabe? Porrada no fígado da criança. Evento que conduziu à morte ocorreu entre 11h30 e 3h30 da manhã. Não foi possível determinar a dinâmica das ações que causaram a morte do menino. Henri estava no apartamento com a mãe, lembra? E Monique Medeiros e o padrasto, o vereador Dr. Jairinho, no dia 8 de março. O casal alega que ele caiu da cama de madrugada e que eles o levaram ao hospital. A perícia do ML, no entanto, apontou sinais de violência. Após semanas de investigação, os 2 foram presos. A polícia acredita que o vereador tenha agredido o Henri e que a mãe foi conivente. O casal nega o crime veementemente. Os investigadores descobriram também, por mensagens recuperadas em telefones celulares, que a babá de Henri avisou a Monique de agressões anteriores sofridas pelo menino e que cometidas pelo Jairinho. Após a divulgação do caso, ex-namoradas de Jairinho fizeram denúncias de agressões contra eles e filhos delas. Os casos também passaram a ser investigados. Isso aqui eu acho uma coisa complicada, né? Por exemplo, essas outras pessoas vieram agora a público dizer que também sofreram agressões. É sempre assim, você notou? Quando tem um caso, por exemplo, de estupro ou de violência praticada por um indivíduo, tal, daí a pouco as pessoas reconhecem aquele indivíduo e retomam casos antigos. Olha, eu também apanhei do cara. Eu também, sabe, é complicado isso aí. Eu não sei até que ponto eu acredito nisso, né? Por que não denunciou na hora? Né? Por que não teve coragem na hora e agora tem? Só porque esse caso tem repercussão? Será que é para ter aqueles 15 minutos de fama? Para aparecer na televisão, para sair no jornal? Ah, não sei. Os investigadores descobriram por mensagens recuperadas em telefones celulares que a babá de Henri avisou Monique das agressões. Na cadeia, Monique trocou de advogado e passou a ter uma defesa diferente de Jairinho. A nova equipe que representa a mulher agora tenta que ela preste novo depoimento ou que até quinta-feira não havia sido aceito pela polícia. É brincadeira, né? Não dá para acreditar. Nosso Brasil vive uma pandemia e um pandemônio. A família de George Floyd vai ao funeral de jovem negro morto pela polícia. Meu querido.
Para especialistas, Bolsonaro fez promessas vazias na cúpula do clima, aquilo que eu disse na live de ontem. Veja, vou mostrar para vocês a repercussão do discurso de Bolsonaro na cúpula do clima. O governo sai como entrou, desacreditado, totalmente desacreditado. O presidente Jair Bolsonaro fez o discurso nesta quinta-feira na cúpula de líderes sobre o clima e prometeu adotar as medidas que reduzam as emissões de gases do efeito estufa. Ele pediu justa remuneração pelos serviços ambientais prestados pelo país. É para acabar, né? Especialistas ouvidos pela imprensa viram nos comentários do presidente promessas vagas e avaliaram que o governo, abre aspas, o governo sai da cúpula do clima do mesmo jeito que entrou, desacreditado, totalmente desacreditado, como sai o governo da cúpula do clima. Especialistas ressaltaram que Bolsonaro discursou sobre metas climáticas já estabelecidas anteriormente, falou daquilo que já existe, e estabeleceu compromissos importantes, mas prometeu dobrar investimentos em fiscalização, embora o orçamento atualmente proposto pelo Ministério do Meio Ambiente seja menor em 21 anos para a área. Então, olha só, Bolsonaro foi lá no exterior prometer que ia dobrar os investimentos em fiscalização. Mas como é que ele vai fazer isso se o orçamento que já está lá proposto, está no Congresso, proposto para o Ministério do Meio Ambiente, ou seja, para quem vai executar essas políticas, é o menor em 21 anos. Bolsonaro também citou dados errados sobre a preservação da Amazônia e as emissões de gases do efeito estufa. Sem contar que me dá um pavor muito grande de ver o presidente Jair Bolsonaro falar no teleprompter, no TP. Dá uma agonia na gente. Eu acho que tem que treinar mais para falar no teleprompter. Fica muito artificial, parece que está lendo mesmo. Dá uma agonia tremenda de ver ele falar, mas não é culpa dele, isso é falta de treinamento. Ele adotou um discurso que diverge das promessas feitas pela Organização das Nações Unidas na ONU no final de 2020. Prometeu uma coisa lá, agora promete aqui. E ele não apresentou ação concreta para alcançar o desmatamento ilegal zero e a neutralidade de carbono. Falou e não disse nada. O secretário executivo do Observatório do Clima também comenta a promessa de duplicar o orçamento para a fiscalização ambiental, mas lembra que o governo federal cortou verbas do Ministério do Meio Ambiente. Então, o que o Bolsonaro foi fazer lá foi o que eu disse para você na live de ontem. Foi vender os serviços de proteção ambiental. Os serviços ambientais, Bolsonaro foi vender lá fora, lá na cúpula do clima. Brasil aplicou ao menos uma dose de vacina contra o Covid em mais de 27,9 milhões de pessoas, aponta consórcio de veículos e imprensa. O balanço da vacinação do Covid desta quinta-feira, 22, aponta que 27 milhões 945 mil pessoas, mais que isso, já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. Segundo dados divulgados até agora às 8 horas da noite, o número representa, sabe quanto? 13,20% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 11 milhões, pouco mais de 11 milhões e 300 mil pessoas, que dá 5,35% da população do país em todos os estados e no Distrito Federal. No total, mais de 39 milhões e 200 mil pessoas, 200 mil doses foram aplicadas em todo o país. Desde ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada, a primeira dose foi aplicada em 421 mil pessoas e a segunda dose em 391 mil pessoas, no total de mais de 812 mil pessoas, doses aplicadas neste intervalo. Brasil, 22 de abril, total de pessoas que receberam ao menos uma dose, 27.945.152. É isso aí. A vacinação está andando a passos lentos, mas está andando. Isso é o que importa. E você, tem alguma reclamação a fazer? E você, o que está achando do nosso encontro? Tá bom, tá ruim, precisa melhorar? O que você acha que a gente tem que fazer? Entra em contato comigo, conversamos pelo Instagram, conversamos pelo Facebook, estou à disposição de vocês para conversar. Vocês podem entrar em contato, vou receber todas as sugestões, todas as críticas. Peço para você dar o seu joinha ou então o seu dislike, ativar o sininho aqui em cima para a gente conversar, tá certo? Muito obrigado a todos e até a próxima live com mais notícias
do dia, um resumo das notícias do dia. Vou chamar para conversar pessoas ilustres, pessoas importantes para debater os principais assuntos do Brasil e do mundo. Tá certo? Grande abraço para você, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.